Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Os integrantes da Força Nacional começaram a chegar hoje aos estados do Amazonas e Roraima para dar reforço no enfrentamento da crise carcerária. E outras unidades da federação também solicitaram apoio federal. Aqui em Brasília, por engano, o Planalto divulgou na internet as senhas das redes sociais do governo. A gente vai contar em que deu essa história. E temos muitos bastidores também ao longo do programa. Você confere tudo com a gente aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa justamente falando sobre essa situação da crise carcerária no país, especialmente na região norte, até porque tem essa confirmação de que hoje os integrantes da Força Nacional começaram a chegar aos estados que fizeram a solicitação. Quem tem detalhes sobre esta ação é a repórter Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Rosiane, 2 aviões da Força Aérea Brasileira já desembarcaram em Boa Vista, em Roraima. O primeiro, com 63 homens e mulheres da Força Nacional, chegou por volta de 12h30 pelo horário de Brasília. A segunda aeronave desembarcou às 2 da tarde com mais 33 integrantes da tropa. O estado de Roraima informou que o outro avião ainda vai enviar mais 6 homens, totalizando então 101 agentes. A tropa já levou pelo menos 5 toneladas de equipamentos. Eles foram reforçar a segurança no estado após a morte de 33 detentos na penitenciária agrícola Monte Cristo na última sexta-feira. Já em Manaus, os primeiros agentes da Força Nacional começaram a chegar na madrugada de hoje. 3 aviões desembarcaram na capital do Amazonas até agora. Outros 5 estados também pediram ajuda federal para conter a crise nos presídios: Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Eles querem a transferência de presos e também equipamentos como coletes à prova de balas, munição para treinamento, granadas de gás para eventuais rebeliões e armas. Está previsto ainda o envio de um micro-ônibus para transportar presos em Tocantins e de um helicóptero para o estado do Amazonas. Rosiane. Obrigada. Eu acho que a gente tem informações, inclusive, sobre reuniões hoje envolvendo o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes. E quem tem detalhes para a gente é o repórter Paulo Leite. Oi, Jéssica, boa noite a todos. Bom, o que de mais prático saiu aqui nessa reunião agora no Ministério da Justiça é que amanhã começa a ser feito um diagnóstico dos presos do estado do Amazonas. Depois desse diagnóstico, começará a ser feito um mutirão, uma força-tarefa entre defensores públicos, integrantes do Ministério Público e também do Judiciário. E a ideia nesse mutirão é libertar os presos que já podem ser libertados. Ou seja, tem muita gente que ainda está cumprindo pena, mas já cumpriu sua pena, já pode ser libertada. Essas pessoas serão libertadas. Outro ponto importante aqui da reunião é que os presos provisórios também serão verificados. Metade, ou pouco mais da metade dos presos do Amazonas são provisórios, ainda não foram condenados. E o mutirão vai também se cercar dessa situação. Rosiane. Obrigada, Paulo. E olha, a gente tem um bastidor muito importante em relação a essa crise carcerária no norte do país. Um bastidor que foi obtido, tem que ressaltar aqui o crédito, foi um bastidor obtido pelo repórter Alex Rodrigues, que é da Agência Brasil. E o Alex conseguiu descobrir ali nos bastidores em relação a essa investigação que se está fazendo, né? Toda a equipe da EBC está fazendo uma investigação de tudo que tem ocorrido em relação a essa crise carcerária. E olha só o que é que o Alex Rodrigues conseguiu descobrir. Eu estou com as informações dele aqui. Diz que 19 dias antes de serem mortos na chacina ali em que 56... antes de ocorrer aquela chacina com 56 mortes, né, num dos complexos lá em Manaus, houve uma denúncia. 2 detentos enviaram cartas à Justiça do Amazonas. E nesta carta, esses presos denunciavam que havia um esquema de corrupção dentro do presídio envolvendo alguns dirigentes. Nessas cartas também, de acordo com essas informações que o Alex conseguiu, essas cartas, nelas, eles também ressaltavam o temor justamente de serem assassinados. Esses documentos foram entregues à Defensoria
E aí, de acordo com a informação da Agência Brasil, esse bastidor obtido por Alex Rodrigues, a Defensoria protocolou isso no processo de um dos presos, isso lá em 14 de dezembro. Então, quer dizer, bem antes, de fato, do que foi essa chacina, esse massacre no presídio em Manaus. E aí, aqui também houve uma resposta, a reportagem lá, o Alex procurou a Justiça no Amazonas e, de acordo com a informação dele, o juiz Luiz Carlos Valois, eu acho que a pronúncia é Valois, mas enfim, escreve Valois, informou por meio da assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas que não recebeu em mãos o pedido da Defensoria Pública e os documentos citados e nem sequer foi procurado pela defesa dos presos para tratar do assunto. De toda forma, essas cartas foram protocoladas. A gente conseguiu esse bastidor aí por meio da reportagem da agência, uma reportagem que o Alex vai publicar na Agência Brasil detalhadamente. Se você quiser saber o teor, a íntegra do teor dessas cartas, quiser saber também quem foram exatamente esses presos que fizeram essa denúncia, é só entrar lá no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. A gente continua falando sobre crise no sistema carcerário para contar uma história que foi lá no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, para piorar a situação toda, lá no Complexo de Bangu, ficou faltando água. Aí o que aconteceu? Os presos filmaram tudo. E o que isso expõe? Que, mais uma vez, celular entra ali para fazer festa. Entra facinho. Aliás, entra mais fácil do que água, pelo visto, né, no próprio presídio. Mas aí a gente tem as informações diretamente do Rio de Janeiro. Vamos conferir. A gente está com uma alteração aqui em relação a umas mudanças que tivemos, mas a gente tem informação também da reportagem em São Paulo. Agora a gente vai falar de um outro assunto em São Paulo e é sobre uma ação. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações lá do presídio no Rio de Janeiro, mas agora eu vou primeiro em São Paulo para poder ter informações sobre uma ação na Cracolândia. Quem conta para a gente é Raquel Setes. O estado de São Paulo recebeu 81 ambulâncias, é o estado que mais recebeu veículos aí nesse programa do governo federal, que abrange ao todo 19 estados. Dessas, 14 ambulâncias vieram aqui para a cidade de São Paulo e hoje o prefeito João Dória elogiou esse tipo de política transversal, unindo o governo federal, estadual e municipal, e ele afirmou que a saúde é prioridade do seu governo. O João Dória também disse que vai destinar 4 dessas ambulâncias para atuarem ali na região das marginais. As marginais são vias bem largas que ficam ao longo dos rios Tietê e Pinheiros. E é aí que a gente entra numa questão bem polêmica aqui na cidade de São Paulo e que deu muito do tom da última campanha eleitoral. Acontece que o último prefeito, Fernando Haddad, ele reduziu os limites de velocidade nas marginais. O João Dória era contrário a essa medida e na campanha ele disse que aumentaria de novo esses limites de velocidade, tanto que o lema dele de campanha era justamente Acelera São Paulo. Acontece que essa ideia de aumentar os limites de velocidade é muito criticada por especialistas em trânsito que dizem que isso também vai levar a mais acidentes e atropelamentos. Então agora o João Dória tem uma missão bem difícil pela frente, um desafio aí de conseguir cumprir as promessas de campanha, ao mesmo tempo em que ele precisa zelar pela segurança da população no trânsito de São Paulo. É com vocês. Agora sim a gente confere as informações do Rio de Janeiro, mas não será da reportagem diretamente no Rio. Quem tem esses dados para a gente sobre essa confusão toda lá no Rio, por causa da falta d'água e mais uma vez a confirmação de que entra facilmente celular em presídio, é Carolina Pimentel, lá da Agência Brasil. Carolina, boa noite. Boa noite, Rosiane. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que identificou 6 presos que gravaram aí um vídeo com o celular para denunciar a falta de água no presídio de Bangu 6, no Rio de Janeiro. E como punição por terem usado o celular dentro da cadeia e feito esse vídeo, esses detentos foram transferidos para o presídio de Bangu 1, que tem maior vigilância, e também vão cumprir a pena em um regime mais rígido. Agora, sobre a falta d'água, a Companhia do Estado disse que essa falta foi causada pelo aumento do consumo na região por causa do calor no Rio de Janeiro. E a Secretaria de Administração Penitenciária diz que o fornecimento em Bangu 6 está sendo normalizado. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente lembra que esta semana mesmo, hoje, inclusive, já alguns veículos de imprensa divulgaram outras cenas gravadas por presos dentro de unidades penais. Teve cena gravada, por exemplo, em unidade penal feminina no Recife e mostrando o que eles estavam chamando de fila do pó, que eram presas consumindo drogas dentro de penitenciária. A gente viu isso também com algumas imagens reveladas ao longo da última semana, também ocorrendo lá em Manaus. Então, mais um drama em relação à situação de controle sobre o que entra nos presídios. A gente vai movimentar nossa reportagem mais uma vez, desta vez para falar com a nossa correspondente em Portugal, Marieta Carrazé. Até porque hoje ocorreu ali a cerimônia fúnebre do ex-presidente português, Mário Soares. Ela tem os detalhes de como foi essa cerimônia. O funeral do ex-presidente português Mário Soares terminou hoje por volta das 14h em Lisboa. Mais de 500 convidados participaram das homenagens no pátio interior do Mosteiro dos Jerônimos, na capital portuguesa. O presidente Michel Temer assistiu à cerimônia ao lado do ex-presidente José Sarney, que o acompanhou na viagem. Temer declarou à imprensa que Soares incrementou a relação dos dois países enquanto esteve no poder. Mário Soares é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Ele lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilado na França. De volta a Portugal, o político socialista construiu uma trajetória reconhecida. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente da República entre 86 e 96 e primeiro-ministro por 2 vezes. Soares também é lembrado por ter encabeçado o processo de adesão de Portugal à União Europeia. Portanto, as informações de Marieta Carrazé, diretamente de Portugal. Ainda falando sobre cerimônias fúnebres, uma informação aqui do Brasil, que quem traz para a gente é Carolina Pimentel, a respeito daquele caso do embaixador grego. Carolina. Bem, Rosiane, o governo brasileiro fez hoje uma homenagem na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, uma cerimônia fúnebre em homenagem ao embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, que foi morto no Rio no final do mês passado. A cerimônia foi fechada para a família do embaixador e para autoridades. O presidente Michel Temer, que está em Portugal, foi representado pelo subsecretário-geral do Itamaraty, José Antônio Marcondes de Carvalho. O corpo do embaixador será sepultado na Grécia. O corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Nova Iguaçu. O embaixador foi morto por um policial que confirmou que disse que era amante da esposa do diplomata. E os dois estão presos. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Todos os detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. No próximo bloco, você confere com a gente essa situação, aí, essa atrapalhada que terminou ocorrendo hoje, que foi a divulgação na internet de senhas das redes sociais do governo federal. Vamos saber exatamente o que aconteceu, se o problema já foi resolvido e se vai ser investigado o caso, o que é que já se avançou em relação a isso. E a gente vai contar para vocês também como é que está a corrida presidencial aqui na Câmara dos Deputados, onde a gente está hoje, aqui nos corredores do poder, porque agora começou oficialmente. A gente sabe que desde dezembro os candidatos vinham correndo aí fazendo campanha, mas aí esta semana alguns formalizaram a candidatura para esse cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que os integrantes da Força Nacional já começaram a chegar a Roraima e ao Amazonas para ajudar no reforço ao enfrentamento da crise carcerária na região. E outras unidades da federação também solicitaram apoio federal. Você viu com a gente também que no Rio de Janeiro o governo transferiu presos que filmaram lá no complexo penitenciário de Bangu a falta d'água dentro da cadeia, justamente porque estavam com celulares dentro da unidade penal. Agora, neste bloco, a gente começa a falar sobre uma outra situação que ocorreu aqui em Brasília, que gerou ali um constrangimento, poderia ter causado algum problema até maior, que foi o seguinte: hoje, aqui em Brasília, durante o dia, se percebeu
que o Planalto divulgou na internet as senhas das redes sociais do governo. Quem sabe direitinho o que aconteceu dessa história é Jéssica Gonçalves. Ela vai contar pra gente. Jéssica, que história é essa? Então, quer dizer, qualquer pessoa no Brasil ou no mundo em acesso à rede social ali poderia, naquele horário, naquele momento, pegar a senha, entrar nas redes sociais do governo, postar o que quisesse. O que é que ocorreu exatamente? Pois é, Rosiane, parece aqueles boatos que circulam na internet, mas não é não, viu? Todas as senhas das redes sociais administradas pelo Palácio do Planalto foram publicadas por engano no Twitter. Como é que foi isso? Tinha uma publicação do Portal Brasil sobre a permanência da Força Nacional no Rio Grande do Norte. E embaixo, um link para reportagens sobre esse assunto. Mas, em vez do link para a matéria, colocaram um documento do Google Drive, que é um serviço na internet para armazenar arquivos pessoais. Esse documento tinha as senhas do Facebook, Twitter e Instagram do Planalto e do Portal Brasil. A Secretaria de Imprensa da Presidência negou que se tratasse de um ataque de hackers. O órgão informou que a postagem foi retirada do ar assim que a falha foi descoberta e todas as senhas já foram alteradas. E acrescentou que apura as responsabilidades para evitar novos erros. Imagina a bagunça que isso daí podia dar, né, Rosiane? Pois é, e com certeza aí poderia ter provocado até constrangimento. A gente já viu outras situações, né, Jéssica, em que as redes sociais terminaram, redes públicas mesmo, de veículos oficiais, né, de judiciário, por exemplo, já foi usado em tempos passados, anos atrás, de forma errada. Por exemplo, a pessoa achando que é a conta pessoal e aí colocava uma postagem numa conta que era uma conta oficial de algum dos poderes. Esse tipo de situação já tinha ocorrido. Agora, realmente, a divulgação de senhas, quer dizer, de um documento com as senhas, essa eu ainda não tinha visto por aqui, não. Mas vamos mudar de pauta, a gente continua conferindo como está a situação dos estados, as gestões estaduais em meio a essa crise financeira enfrentada nas unidades da federação em todo o país. E quem tem informações para a gente hoje sobre a situação lá no Rio de Janeiro é Flávia Grossi. Moradores da Penha, na zona norte do Rio, que dependem do Hospital Estadual Getúlio Vargas, fizeram um protesto esta manhã na frente da unidade. Os funcionários estão em greve desde ontem por conta de atraso no pagamento dos salários. O sindicato, que representa a categoria, afirmou que o trabalho foi retomado esta tarde. A nossa equipe acompanhou o atendimento aqui pela manhã e muitos pacientes não conseguiram ser atendidos. Outros que estão internados reclamam da falta de infraestrutura, da situação precária. Nós recebemos fotos de pessoas que estão internadas que mostram muitas macas no corredor da emergência. Além disso, há muito lixo acumulado e o elevador está parado. A Secretaria Estadual de Saúde disse em nota que a paralisação é ilegítima e que está estudando uma punição para a organização social pró-saúde que administra o hospital. A Secretaria Estadual de Saúde disse ainda que, apesar da situação financeira do Estado, os profissionais das organizações sociais que atuam na rede de saúde estão com salários em dia. Já a administração do Hospital Estadual Getúlio Vargas disse que, devido ao não repasse de verbas da Secretaria Estadual de Saúde, só foi possível pagar o salário integral de novembro. O salário de dezembro, o 13º e o Vale Transporte de janeiro estão atrasados. Portanto, as informações aí da crise que continua. Agora a gente vai falar sobre eleições. E calma, você não está se confundindo, não. Não é que vai ter eleição este ano. A eleição municipal foi ano passado, né? A eleição geral já foi lá em 2014. Mas a eleição aqui, onde a gente está agora, inclusive, na Câmara dos Deputados. Para você ver como nós, jornalistas, estamos sempre cobrindo eleições. O fato é o seguinte: o cargo em disputa no Senado, a presidência do Senado, aqui na Câmara, obviamente a presidência da Casa também. Os candidatos começaram a se movimentar ainda no fim do ano passado, mas aí esta semana eles começaram a formalizar as candidaturas. Hoje, por exemplo, foi a vez do deputado Jovair Arantes, que é o líder do PTB e é da bancada de Goiás. Jovair fez o lançamento da candidatura aqui na Câmara dos Deputados e atualmente quem é o presidente da Casa é o deputado Rodrigo Maia. Quem está acompanhando pela televisão viu a imagem deles agora
dele agora há pouco. Rodrigo Maia ainda não confirmou candidatura, mas a gente sabe que tem se movimentado e feito várias reuniões. Agora, o candidato que lançou hoje foi Jovair Arantes, do PTB, e o Jovair fez um discurso ali justamente de recuperar o prestígio da Câmara dos Deputados. Geralmente é nesse tom mesmo que vai a promessa dos parlamentares, de dar mais protagonismo à Câmara. Mas vamos ver exatamente, acompanhar o que disse Jovair Arantes. O país vive um momento difícil. É hora de resgatar a normalidade, porém, sem sustos e sobressaltos. É hora de acabar com as manobras que submetem a casa do povo às conveniências de alguns. Precisamos proteger a democracia. Aqui não há margem para casuísmos. Temos que ser respeitados como seguidores de regras e defensores da legalidade. É hora de resgatar o prestígio da Câmara. E não se faz isso sem um presidente que tenha independência e coragem para defender o trabalho da casa. Quem também fez um discurso de independência e de valorização dos deputados foi o parlamentar que lançou formalmente a candidatura dele ontem, Rogério Rosso, que é do PSD aqui do Distrito Federal. Vamos acompanhar o que ele disse. Quanto mais forte tiver o Legislativo Federal, quanto mais forte tiver a Câmara dos Deputados, mais forte vai estar a democracia. Não tenha dúvida disso. Unida. Na Câmara dos Deputados nós somos dezenas de partidos políticos, 513 deputados, com visões diferentes no campo da ideologia, com visões distintas sobre várias matérias, mas somos uma só Câmara dos Deputados. E a união da Câmara dos Deputados, dos parlamentares, é exatamente o que reforça a democracia e reforça esse pacto que nós precisamos ter de toda a sociedade brasileira para que juntos a gente possa enfrentar todos esses desafios que vêm pela frente. Olha aí, Rogério Rosso, nas promessas de campanha dele, também já sinalizou que pretende acabar com aquelas sessões que viram a madrugada aqui na Câmara dos Deputados, aquelas sessões de votação, que aí a gente lembra que é sempre aquela situação, né? Eles terminam ficando muitos dias sem votar, por vários motivos, e depois resolvem votar tudo de uma vez, viram a madrugada. E aí, uma das propostas dele é justamente acabar, estabelecer um horário ali de 9 horas da noite. Tanto o Rosso como o Jovair, os dois pertencem a um grupo que é chamado de Centrão, aqui dentro da Câmara dos Deputados. É um grupo de partidos aliados ao governo Michel Temer e que foi um grupo que se fortaleceu, de fato, lá atrás, lá na candidatura à presidência da Casa do ex-deputado cassado Eduardo Cunha. Então, de lá para cá, o Centrão vem ainda fazendo esse domínio de espaço, mas agora com 2 candidatos. No entanto, eles já sinalizam aqui nos bastidores que na reta final de campanha pode haver uma união de candidaturas indo aí para quem estiver mais forte. Já do outro lado, que pode representar uma candidatura de oposição, embora ele não aceite esse título, é a do deputado da bancada do PDT, André Figueiredo. E André Figueiredo disse o seguinte, ele já começou a fazer um discurso por meio de redes sociais e até divulgou vídeos, tudo, e já marcou a data para o lançamento da candidatura dele formalmente, que é dia 17 de janeiro. E aí ele ressalta o seguinte na campanha dele, que antes de tudo é preciso os parlamentares lembrarem que o cargo de presidente da Câmara dos Deputados equivale também a um de vice-presidente da República, porque quando o presidente Temer viaja, é justamente o presidente da Câmara que assume essa função, que aliás hoje inclusive Rodrigo Maia está nessa função e frente ao cargo aí nessa interinidade na presidência da República, Rodrigo Maia hoje sancionou sem vetos o orçamento geral da União de 2017. Agora vamos mudar a pauta novamente e falar de saúde. Quem tem informações para a gente sobre uma preocupação que tem mobilizado governos estaduais e também o governo federal é Jéssica Gonçalves sobre o temor da volta da febre amarela. Jéssica. Rosiane, agentes de saúde estão indo de casa em casa para imunizar moradores de municípios mineiros com casos suspeitos de febre amarela. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a vacinação funciona assim. Começa primeiro nas residências onde há casos suspeitos e depois nas casas vizinhas. E aí vai se expandindo até atingir todo o município. Esse tipo de medida é usado quando há surto da doença. As cidades com casos suspeitos são 10: Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar,
Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga, Ipanema e Inhapim, mas cidades vizinhas também podem entrar na lista. O público-alvo da vacina é toda a população acima de 6 meses de idade. Lembrando que quem for viajar para Minas também deve ser imunizado. Até agora foram registrados 23 casos de febre amarela no estado, com 14 mortes. Roseane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E a gente vai rapidamente à Agência Brasil, porque Carolina Pimentel tem uma atualização de informação importante sobre a crise carcerária, aquela chacina lá no Amazonas. Carolina. Roseane, o governo do Amazonas afastou o diretor interino do complexo Anísio Jobim, onde teve aquela chacina de presos lá em Manaus. Ele foi afastado justamente depois da revelação aí de que presos denunciaram que existe um esquema de corrupção dentro do presídio. O diretor vai ficar afastado do cargo até que essa denúncia seja apurada e esclarecida. Roseane. Obrigada, Carolina Pimentel. Portanto, todas as informações a gente lembra que você pode conferir no site agenciabrasil.abc.com.br. Você também pode nos passar uma mensagem em nossas redes sociais e acompanhar essa atualização em tempo real do nosso noticiário nos corredores do poder nas redes sociais da EBC. Tem o @Agência Brasil, @EBC na rede, @TV Brasil. Ou pode me passar uma mensagem, @Roseane Kennedy. Roseane com 2 N's, Kennedy com 2 N's e com DY. Tem uma dúvida, uma sugestão de pauta? Nos passa lá que a gente vai buscar informações para você. E só para encerrar, a gente lembra que hoje tem o discurso de despedida do presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, mas amanhã a gente conta exatamente como foi esse discurso. Portanto, até amanhã, meninas. Boa noite, Jéssica e Carol. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.